Graça e paz, queridos irmãos, estamos de volta mais uma vez para lermos um pouco, uma porção da palavra do Senhor, para o nosso enlevo espiritual, para o nosso crescimento, para consolo, conforto para nossas vidas. O texto desta oportunidade é Marcos, capítulo de número 10, versículos 46 a 52. Um texto por demais conhecido de todos nós, os evangélicos, quando fala sobre o cego Bartimeu, o cego de Jericó, a oportunidade que aquele homem teve e abraçou intensamente, com muitos clamores, com muita garra, com muito desprendimento, com muita convicção, ele clamando por misericórdia ao Senhor Jesus. Diz assim o texto: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele, Jesus, te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantando-se, e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que coisa extraordinária. Que texto, irmãos, por mais que a gente venha lê-lo de forma repetida, não é? Fazendo tantas vezes, mas ele sempre fala ao nosso coração, a palavra de Deus sempre palpita em nós. E quando eu me deparo com esse texto no ministério de Jesus, eu procuro transportar-me, mesmo não sabendo muito como foi esse episódio, apenas pelo relato que a palavra nos traz, mas eu me imagino na cena em que Jesus estava com os seus discípulos, em que Jesus estava passando, em que a multidão o cercava, muitas pessoas curiosas, e de repente um homem no meio da multidão, provavelmente à margem ali, a calçada, próximo a alguma casa, junto ali com algumas pessoas, ele começa a ouvir toda aquela movimentação, todo aquele barulho, e ele começa a clamar. Alguém diz para ele fica sabendo que era Jesus que estava passando, e por certo ele já tinha ouvido falar de Jesus. Como é bom, queridos, a gente falar de Jesus para alguém, para que em dado momento aquela pessoa ela venha refletir e saber: bom, Jesus, alguém já me falou de Jesus, portanto eu preciso me render a ele, eu preciso buscá-lo, porque me disseram que ele pode salvar a minha vida, me disseram que ele pode dar solução ao meu problema, me disseram que ele pode ter misericórdia da minha vida. E aquele homem sabia, porque por certo alguém já o tinha informado, e quando ele vê que Jesus estava passando ali, ele não perde a oportunidade. E eu fico maravilhado com isto, com o desprendimento, com a coragem, com a forma com que aquele homem cego, mendigando, portanto era um mendigo, era um homem que estava à margem da sociedade, era um homem que era desprezado, era um homem que, por certo, era visto por todos à sua volta como
a escória do mundo, como aquele que só servia para pedir, que só servia para incomodar as pessoas com a sua forma de pedinte. Mas quando ele sabe que Jesus está passando, queridos, diz o texto no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o seu coração, queridos, encheu-se de certeza, de convicção, como se ele dissesse: eu sei, se eu clamar, se eu suplicar por misericórdia, ele vai me ouvir, ele vai se voltar para mim. Algumas pessoas disseram: fica calado, fica quieto. Bartimeu, Jesus não vai te ouvir. São tantas pessoas que estão querendo a atenção dele. Será que ele vai dar atenção para um mendigo? Será que vai dar atenção para você? Perca seu tempo, não. Queridos, e é isto justamente que o mundo age contra nós muitas das vezes quando nós estamos buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Não tem solução para o seu problema, não. Você não tem mais jeito, não. É isso que muitos acabam te dizendo, e você acaba também por acreditando, esmorecendo, falar: realmente não tem jeito, não adianta, não há mais solução para mim. Mas a gente vê que este homem, ele não deu ouvidos àquelas pessoas que tentavam abafar a sua voz, que tentavam acabar com os seus sonhos, que tentavam destruir aquilo que ele já ansiava dentro de si, que o próprio Deus havia colocado em seu coração. Então muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ao invés dele ficar quieto, queridos, ele clamou mais alto ainda, mais alto ainda. Filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Queridos, eu tenho aprendido ao longo desses anos que quando nós pedimos compaixão, misericórdia ao Senhor, com os nossos corações sinceros, queridos, tenham certeza, Deus não desampara. Deus, ele vai ao nosso socorro, ao nosso encontro. Não tenha dúvida disto. Então, diante daquele clamor, Jesus para. Jesus para tudo. Provavelmente as pessoas não entenderam por que Jesus deu aquela parada e disse: tragam até aqui. Eu ouvi o clamor dele. Eu ouvi a sinceridade do seu coração. Tragam aqui. E Jesus, naquele momento, querendo, por assim dizer, ter um diálogo com aquele homem, pergunta, mesmo sabendo o que ele queria: o que queres que eu te faça? Senhor, mestre, eu quero ver. Até porque temos certeza que o que levava aquela vida à margem da sociedade era a sua dificuldade, era a sua deficiência. Porque, por certo, se fosse um homem com a sua visão perfeita, provavelmente ele estaria buscando seus próprios recursos, trabalhando, né? Não sendo mendigo, não buscando ter uma vida daquela forma, mas ele queria ver. Mas antes de atender ao seu pedido, de ver, ter a visão física, Jesus já havia visto no seu coração, na sua vida, que a sua visão espiritual já tinha sido aberta há muito tempo. Por isto, antes de qualquer coisa, Jesus diz: vai, versículo 52, vai, a tua fé te salvou.
Ele não disse, vai, a tua fé te trouxe a visão. Não. Vai, a tua fé te salvou. Aí aconteceu algo extraordinário. Aconteceu, inicialmente, o primeiro milagre, que foi a salvação da sua alma. E depois o segundo milagre, que foi a cura da sua cegueira física. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Olha que coisa extraordinária. E eu quero finalizar, querido, dizendo que quando mandaram chamar o cego, ele deixou logo a sua capa, ele deu um salto, ele foi ao encontro de Jesus, porque ele ansiava este encontro. E ele largou aquilo que lhe era mais precioso, era a sua capa. Era a sua cama, era a sua proteção do frio, da chuva, da noite, do dia. Era a sua proteção, mas ele largou aquilo que lhe era mais precioso. Ele só tinha aquilo. E quantos de nós, queridos, muitas das vezes estamos agarrados a coisas materiais e não somos ouvidos, atendidos pelo Senhor, porque não nos desvencilhamos, ainda estamos presos a elas. Então é importante que nós saibamos mesmo, que as coisas que nos prendem precisam ser deixadas de lado, deixadas para trás, para que o Senhor faça um milagre na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na Tua presença, ó Deus querido, ó Deus santo, nós Te louvamos porque sempre de um modo maravilhoso o Senhor nos tem amado, cuidado da nossa vida. Deus querido, nós clamamos ao Senhor por misericórdia. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa súplica, ó Deus, e dá que vivamos dentro, nos planos do Senhor. Ó Deus, assim como aquele homem cego, que nós deixemos aquilo que nos prende, por mais que nos sejam caras, por mais que o nosso coração, a nossa vida esteja sempre presa a essas coisas, mas que nós as deixemos para termos um encontro de fato, de verdade com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida da nossa vida, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, anima-nos e que não façamos jamais negociatas, concessões com as coisas desta vida, para estarmos livres, para estarmos sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos. Como é bom podermos estar compartilhando, desfrutando da palavra do Senhor. Fiquem todos na paz e até o próximo encontro. Em nome de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém?